Seja muito bem-vindo a esse culto online, onde nós podemos estar na presença do Senhor. Tem muitas pessoas da nossa comunidade que estão de férias, outras pessoas até estão em Orleans, mas nesse período nós decidimos então fazer os cultos online como uma forma de nós mantermos a nossa comunhão em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vivenciando o período de Epifania. Desde o dia 6 de janeiro, iniciou a Epifania. Sobre isso nós queremos refletir também nesse culto. E hoje, o primeiro domingo após a Epifania, ele é o domingo que é dado ou que é usado para lembrar do batismo do Senhor Jesus. E o versículo que abre o nosso culto também fala sobre isso, quando diz: depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, e em ti eu me comprazo, ou eu me alegro. Aqui são palavras de Deus Pai, direcionadas por Deus Filho, logo após o seu batismo, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, reveste Jesus essa autoridade e também inicia o seu ministério público. Nesse período de Epifania, nós nos lembramos das manifestações de Jesus Cristo, e por isso nós também queremos olhar para Jesus com esse olhar de devoção, de carinho, de amor por esse Deus que se tornou ser humano, como nós nos lembramos no Natal, que nós vivenciamos há poucos dias atrás. Mas nesse momento do batismo também Jesus, então, ele assume o seu ministério, ele vai ensinar, vai pregar, vai curar as pessoas e por fim, como nós sabemos, também vai morrer e ressuscitar por cada um de nós. Aqui Deus Pai fala a Jesus: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também nos tornamos filhos de Deus. E Deus também fala a esses filhos, a cada um de nós, que nós também somos filhos amados dele e que ele também se alegra com a nossa vida. Você é um filho amado de Deus se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Deus também se alegra com a sua vida. Que isso também possa trazer alegria para o nosso coração. E eu convido que nós possamos orar. Amado Deus, obrigado por esse dia 8 de janeiro, onde nós podemos estar virtualmente reunidos em culto, mas agradecemos, Senhor, porque podemos estar ouvindo da Tua Palavra, louvando o Teu santo nome em nossos lares. Algumas pessoas que estão de férias, nós também te pedimos, Senhor, o Teu cuidado, a Tua proteção, e que também nós possamos nesse dia louvar Teu santo nome, adorar, Senhor, a quem Tu és. E também, Senhor, nós te pedimos: derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós, que nós possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória, para exaltar Teu santo nome, presenteando, Senhor, a Ti com o que há de melhor em nossas vidas. Que nós possamos ter corações generosos, corações alegres, corações que Te servem. Abençoa cada um de nós, Senhor, e abençoa esse momento de culto que queremos ter. Amém. Nós nos reunimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de dar só 2 avisos, os mesmos que eu dei na semana passada, mas gostaria de repetir eles de uma forma muito especial. O primeiro deles é: se você quiser fazer a sua contribuição para a nossa comunidade, nesse mês de janeiro, como todos sabem, todas as contas elas continuam entrando, nós temos nossas despesas, então nós gostaríamos de convidar aqueles que são os membros ou aqueles que assistem esse culto, se quiserem ofertar para a nossa comunidade. Na descrição desse vídeo nós temos a nossa chave Pix, nós temos o dado também, os dados bancários, a nossa conta. Então, se você quiser fazer uma doação, quiser deixar o seu dízimo, a sua contribuição, também pode ser feito por meio dessa descrição da chave Pix que há no vídeo. Nós agradecemos a todas as doações, a todos os ofertantes, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E o segundo aviso é novamente um agradecimento à comunidade do Baú, que fica em Blumenau, que cedeu esse espaço aqui para a gente gravar os cultos. Eu estou dentro da igreja, então, dessa comunidade, que também se reúne em Cristo Jesus nos domingos, nos sábados à noite, para louvar o nome de Deus. E que bom que em Irmandade nós também podemos estar aqui. Obrigado por esse espaço e também que Deus possa abençoar a comunidade do Alto Baú. Nós queremos ter isso também, agora esse momento de louvar a Deus pelas nossas vidas e por tudo que Ele tem feito por nós.
Nesse dia de hoje eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versículos de 1 até 12. Mateus capítulo 2, os versículos de 1 até 12, que dizem assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes, e por este tempo alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, Rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nesse dia. Amém. Hoje é dia 8 de janeiro, mas no dia 6, há 2 dias atrás, iniciou o tempo de Epifania, como é conhecido na nossa igreja, um novo momento no calendário litúrgico da igreja, um novo momento onde nós somos chamados a refletir sobre outros assuntos. Eu gostaria de ler o que significa Epifania, aqui tirado de Wikipédia, que vem do termo do grego visível, aparecer. É um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Então, epifania é esse significado. Também pode ser um termo usado para a realização de um sonho com difícil realização. O termo é usado para indicar que alguém encontrou finalmente a última peça do quebra-cabeça e agora consegue ver a imagem. O termo é aplicado quando um pensamento inspirado e iluminante acontece, que parece ser divino em natureza. Um exemplo, quando a gente está tentando pensar algo, quando a gente está tentando descobrir algo, quando a gente está tentando resolver alguma coisa, seja algo que está quebrado, que a gente está tentando descobrir como funciona para consertar, ou a gente está quebrando a cabeça para tentar ter uma ideia, e daí a gente às vezes até usa essa expressão, eu tive uma epifania porque do nada veio essa luz e trouxe essa informação para mim. Ou quando a gente está normalmente em casa, dormindo já, quando a gente está já deitado e a gente está pensando, e daqui a pouco vem um estalo e daí a gente tem essa epifania, quando a gente descobre isso. É como diz ali a expressão, quando é colocada a última peça do quebra-cabeça, a gente consegue olhar a imagem como um todo. Mas epifania no âmbito cristão significa a aparição ou manifestação de nosso Senhor. E é a festa mais antiga do calendário cristão, mais antiga ainda, olha só, que a festa de Natal. Ou seja, a primeira comemoração que se tem em registro é da Epifania, ou seja, quando a aparição, manifestação do nosso Senhor. Então, nessa data do dia 6 de janeiro,
até quando nós chegamos na quarta-feira de cinzas. Então esse é o período da Epifania, que tem como base lembrar os acontecimentos da vida de Jesus Cristo. E são celebradas essas festas, então no dia 6, a dia da adoração dos magos, então dos reis magos, esse texto que a gente leu. Hoje seria o dia do batismo de Jesus, assim como o texto que foi saudado no culto fala sobre o batismo de Jesus. Nos próximos domingos seria o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, então quando Jesus transforma a água em vinho, e depois também a transfiguração de Jesus. Então são episódios marcantes na vida de Jesus. E lembrando da imagem do quebra-cabeça, quando a gente vê Jesus se torna essa peça do quebra-cabeça que é colocada. E ali tudo faz sentido, a imagem faz sentido. Quando Jesus entra na história, quando Jesus encarna, quando Jesus nasce em Nazaré, em Belém, lá naquele estábulo, e a aparição de Jesus acontece, quando a gente vê a vida de Jesus, essa última peça do quebra-cabeça da história de Deus com o seu povo, ela se encaixa. Mas talvez na sua vida, e aqui está a importância de Epifania, talvez ainda falta essa peça de quebra-cabeça. Jesus ainda quer ser essa peça que se coloca na sua vida, que traz sentido, que mostra qual é a vontade para a qual nós nascemos, porque nós existimos. E hoje eu gostaria de refletir sobre essa história dos reis magos, que são conhecidos como reis magos pela tradição que a igreja nos deixou. Mas quando a gente vai ver o termo também usado na Bíblia, vai falar sobre esses sábios, esses estudiosos, ou até mesmo a gente poderia usar a palavra astrólogos para eles, astrônomos, porque eles observavam as estrelas. E um dia eles perceberam uma estrela diferente no céu. E eles entenderam que aquela estrela representava a vinda de um rei muito importante para o mundo. Provavelmente eles não eram judeus, eles não eram cristãos, porque Jesus recém havia nascido, mas eles não eram religiosos a partir do que a Bíblia nos deixou. Talvez eles não conheciam a Torá, que é a Bíblia do Antigo Testamento, mas eles perceberam pelo céu, no céu, que havia uma coisa diferente havia acontecido. Deus se deixou mostrar a partir das estrelas. E esses astrólogos, esses astrônomos que eram sensíveis à observação dos céus, perceberam isso. E pode talvez parecer para nós, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu, aqui morando em Orleans, numa cidade do Brasil, o que isso tem a ver comigo? Isso tem muito a ver conosco, porque se a gente for lembrar, no Antigo Testamento, Deus fez a sua aliança com uma família, a família de Abraão e os seus descendentes. A partir de Jacó, as 12 famílias, os 12 filhos se tornam as 12 tribos de Israel, e a partir dali as bênçãos são derramadas sobre essa família, e a partir dela elas deveriam abençoar as outras nações. Quando esses sábios, esses magos, eles vêm adorar Jesus, Deus está mostrando aqui que Ele está abrindo uma nova porta, uma nova janela para o mundo todo. Agora não mais só a família de Abraão vai ser abençoada, mas todas as famílias do mundo vão ser abençoadas a partir de Jesus, que é um descendente sim de Abraão, mas agora todo mundo vai ser abençoado a partir de Jesus. E nós que não somos descendentes, nós não somos da família de Abraão, porque nós não somos judeus, ou pelo menos a maior parte de nós não somos judeus, nós podemos entender que nós somos abençoados assim como esses magos, esses sábios foram abençoados. Provavelmente eles até eram pagãos, provavelmente eles até adoravam outras divindades, mas esse contato com Jesus, essa manifestação de Jesus, talvez esse vazio que eles sentissem, talvez essa peça do quebra-cabeça que faltava, foi a peça colocada quando eles encontraram Jesus. Nós somos esses magos que vão visitar Jesus. Nós que não éramos da descendência de Abraão, nós temos essa oportunidade. E esses sábios, esses astrólogos, eles vão para o lugar onde eles imaginam que eles podem encontrar Jesus. Eles vão para o palácio, eles vão aonde Herodes está, porque eles imaginam o filho de um rei só pode nascer no palácio. E é para lá que eles se dirigem. E a surpresa deles é quando não nasceu ninguém lá.
E Herodes, até por ser um rei muito mau, quando a gente vai olhar para a história, fica apavorado, porque talvez um rei nasceu e esse rei pode tirar o meu trono, ele pode fazer com que eu deixe de ser rei. E com muito medo e tentando criar um plano para matar essa criança, depois a gente vai ver que Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, ele manda os magos, ele manda esses reis magos para Belém, consultando os seus sábios, os seus religiosos, as pessoas que estudavam a palavra de Deus naquela época. E percebam, os religiosos não perceberam algo que esses magos, esses reis magos perceberam. Para ver como Deus tem a sua forma de se manifestar na vida de inúmeras pessoas, independente daquilo que nós achamos que é o correto, que nós achamos que Deus deve fazer daquela forma. Deus tem inúmeras formas de se manifestar. Apesar deles usar as formas clássicas, os meios da graça, Deus é ilimitado na forma como Ele queira fazer. Mas então, do palácio, esses reis magos, eles vão para o estábulo. E ali naquele estábulo eles encontram o menino Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Rei do Universo. E é interessante aqui quando a gente percebe esse do palácio para o estábulo, porque tem uma frase que foi escrita por um teólogo chamado Leonardo Boff, que ele diz: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. E aqui está a beleza do Deus que nós cremos, do Deus que nós adoramos, o Deus que se fez ser humano, e não só ser humano, mas nasceu como um bebê, que não foi feito como Adão e Eva, que foram criados já adultos, mas nasceu como um bebê frágil e indefeso. E Epifania nos lembra essa manifestação de Deus, que não vem cheio de glória, mas vem humilde, vem como um servo, vem como sendo algo alcançável por nós. Como eu já disse em outros cultos, provavelmente nenhum de nós aqui conseguiria entrar no palácio onde mora um rei, mas nós podemos entrar nesse estábulo de Belém, onde nasceu Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele está ao alcance de todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que o procuram. E eu até diria mais, a todos aqueles que são sensíveis para observar os sinais de Deus nesse mundo, assim como aqueles astrólogos foram sensíveis. E aqueles magos, aqueles reis magos, como nós chamamos, trouxeram 3 presentes. É interessante que a Bíblia não diz quantos eram, mas porque eles trouxeram 3 presentes, nós normalmente associamos a 3 reis magos. E eles trouxeram ouro, incenso e mirra. E eu gostaria de compartilhar aqui o que o Papa Gregório, um xará meu, São Gregório Magno, lá no ano de 604, quando a igreja ainda era comum, quando não existia divisão entre igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, católicos, quando esse Papa Gregório Magno, ele fala sobre esses presentes. E é muito interessante também para nós. E eu gostaria de ler. Os magos que adoram a Cristo também o proclamam com presentes místicos, especiais e espirituais, que ele é rei com o ouro, que é Deus com o incenso e que é mortal com a mirra, porque o ouro era um presente para os reis, o incenso ele era usado nos rituais dentro do templo, que a fumaça subia até Deus. E a mirra era uma erva amarga que era normalmente usada para embalsamar as pessoas, os corpos mortais, as pessoas que haviam falecido. Então, nesses 3 presentes tem essas 3 representações: o ouro como Jesus sendo Deus, rei, o incenso dizendo que Jesus é Deus, e a mirra mostrando que Jesus é esse Deus, esse rei, mas também é um ser humano. E o Papa Gregório continua: de fato, são muitos os hereges que acreditam em Deus, mas de modo algum acreditam que Ele reina em todos os lugares. Esses certamente lhes oferecem, presenteiam incenso, mas o ouro não querem ofertar. São muitos também que o estimam como rei, mas o negam enquanto Deus.
Esses, como se pode ver, oferecem-lhe ouro, mas o incenso não querem ofertar. Há muitos, enfim, que o exaltam tanto como Deus, como quanto Rei, mas negam que ele tenha assumido a carne mortal. Estes oferecem-lhe muito ouro e incenso, mas a mirra da mortalidade assumida não querem ofertar. Ou seja, naqueles 3 presentes a gente percebe que não há algo apenas casual, apenas algo que foi uma sorte ou algo que foi coincidência, mas Deus, por meio daqueles reis magos, quer demonstrar também naqueles presentes, que talvez os magos nem sabiam que estavam presenteando dessa forma, algo muito mais profundo. E também aqui nós vemos que o Papa Gregório ele nos mostra que também esses presentes são a forma como nós lidamos com Jesus na nossa vida. Muitas vezes a gente tem ele como rei, como Deus, mas não vê ele como ser humano. Ou vê ele como ser humano e Deus, mas ele não é rei na nossa vida. Ou ainda ele é rei e apenas um homem, mas ele não é Deus. E nós muitas vezes dividimos Jesus, ou nós queremos apenas a parte que nos agrada. Mas assim como os reis magos, nós só podemos reverenciar Jesus. Ele só pode ser quem ele de fato é quando nós entendemos esses 3 presentes e vivemos a partir disso na nossa vida. Ao longo da história cristã, ao longo da história do povo de Deus, na história da igreja, a gente vai ver que várias vezes as pessoas tentaram separar esses presentes, tentando ora exaltar 2 deles, ora outros 2, mas muitas vezes a igreja sempre se colocava e mostrava que sempre nós temos que ter as 3 realidades de quem Jesus é: Rei, Deus e ser humano. E muitas vezes na nossa vida nós também tentamos separar Jesus de uma dessas. Talvez a forma mais simples que a gente vê hoje é quando a gente diz que Jesus não foi Deus. Ele até talvez não foi rei, mas ele foi um grande sábio, um mestre, alguém muito superior às outras pessoas. E com certeza ele foi um homem, ele foi alguém que caminhou por essa terra. Mas as pessoas negam a divindade de Jesus. E são várias as religiões, as instituições, outras igrejas, não igrejas, mas outras religiões que negam Jesus enquanto ser divino, enquanto Filho de Deus. Talvez até dentro do seu coração, dentro da sua mente tenha essa dúvida. E exatamente os reis magos querem mostrar isso. E o Papa Gregório ele continua dizendo: nós, ao contrário, ao Senhor que nasce, oferecemos ouro, a fim de confessarmos que Ele reina onde quer que seja. Ofereçamos incenso para crermos que aquele que apareceu no tempo é o Deus que existe antes dos tempos. E oferecemos mirra para crermos que também assumiu a nossa carne mortal, aquele em cuja divindade impassível acreditamos. Olha que beleza, que lindo isso. Nos anos 600, 2000 anos, 2000 anos não, mas 1500 anos atrás, esse Papa escreveu palavras tão bonitas, representando de forma simbólica aquilo que esses magos presentearam. O ouro mostrando que ele era rei, e nós também devemos exaltar Jesus como rei. O incenso entendendo que ele é Deus antes de todos os tempos e veio como um ser humano para morrer pelos nossos pecados. Epifania, esse tempo especial da igreja, não quer falar sobre nós, mas quer exaltar aquele que é o centro do universo, que deve ser o centro das nossas vidas. Epifania nos lembra que nós não somos o centro do universo, mas como já foi provado pela história, não é a Terra, os planetas que giram ao redor da Terra, ao redor de nós, mas é nós que giramos ao redor do Sol, que é uma representação simbólica de quem Cristo é. Talvez a gente poderia se perguntar, e o que eu tenho a ver com tudo isso? E talvez a primeira coisa delas é o desafio de a gente encontrar Jesus nos lugares mais improváveis. Assim como os magos foram ao palácio, mas encontraram Jesus no estábulo, que nós também possamos encontrar Jesus nos lugares mais improváveis. E muitas vezes vai ser o nosso próximo que sofre. Como ele disse, quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês saciaram minha sede. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando nós visitamos o nosso próximo,
Ali nós encontramos Cristo, porque foi isso que Ele nos disse em Mateus 25. Nós podemos ver Jesus muitas vezes no nosso próximo. Nós podemos ver Jesus em meio a uma dor, em meio ao sofrimento, em meio a uma doença, em meio às situações mais inusitadas. Jesus quer se revelar a nós. A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto para nós é, assim como esses magos foram generosos, levando presentes, que nós também possamos ser generosos, não apenas com Jesus, mas também com as pessoas à nossa volta. Que nós possamos ser generosos, e assim como aquele que deu de comer, deu de vestir, deu de beber, Jesus vai dizer: olha, quando tu fizestes isso aos mais pequeninos, as pessoas mais frágeis, é como se você fizesse a mim. Quando nós agimos de generosidade, nós também estamos fazendo isso para Jesus. E por último, eu gostaria de destacar mais uma coisa. Quando aqueles magos eles voltaram para casa, eles não foram para Herodes, mas eles voltaram por outro caminho. Que nós também possamos encontrar um novo caminho para viver a nossa espiritualidade. Que nós possamos olhar para esses magos e perceber que muitas vezes os nossos caminhos eles precisam ser transformados, eles precisam ser mudados. Nós precisamos mais de quem Cristo é para nós. Que nesse ano, assim como nós ouvimos na semana passada, de buscar na meditação, na oração, na comunhão, que nós também possamos encontrar esses novos caminhos da meditação, da oração, da comunhão, para desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. E agora, o que isso nos fica? O que vocês precisam? Eu gostaria que vocês levassem nessa semana. A primeira delas, assim como aqueles magos presentearam, que nós também possamos presentear Jesus da mesma forma. Não com ouro, literalmente, mas de uma forma simbólica. O ouro sempre representa a excelência das coisas. Por isso nós usamos ouro nas nossas alianças de casamento, mostrando a excelência que a gente quer que o nosso casamento seja. Quando nós servimos a Jesus, seja dentro da igreja ou através do nosso próximo, que nós possamos fazer aquilo com excelência. Quando nós lavamos a louça da nossa casa para a nossa família, que nós possamos fazer com excelência. Quando nós lavamos o nosso carro para transportar a nossa família, que nós possamos fazer isso com excelência. Lá no nosso trabalho, quando nós trabalhamos para o nosso patrão ou quando nós temos nossos funcionários, que nós também possamos fazer isso com excelência, assim como o ouro. E quando nós fazemos assim, nós também estamos presenteando Jesus. O nosso incenso, aquilo que sobe a Deus, as nossas orações, que também possam ser feitas. Que nós também possamos presentear Jesus com incenso quando nós oramos, quando nós buscamos e especialmente nesse sentido quando nós intercedemos pelas pessoas que sofrem. E a mirra, que representa as coisas difíceis, essa erva amarga, talvez o melhor exemplo que nos leva é o jejum. Os cristãos aprenderam ao longo dos séculos que o jejum é a prática espiritual, o meio da graça. Também uma das formas da gente ir até aquele rio e receber uma bênção especial de Deus, pela mirra, pelo se esvaziar, pelo sofrer no sentido de que eu me abstenho de comida, que eu me abstenho de algo que eu gosto, para também perceber que aquilo não me domina. O jejum é sempre aquela forma da gente lembrar que Deus é mais importante. Ou quando eu faço algo que talvez diminui um pouquinho o meu prazer. Quando eu tomo um café amargo, quando eu tomo um banho gelado, quando eu levanto um pouco mais cedo, mas eu faço essas pequenas práticas que não me trazem uma alegria, mas eu percebo que quando eu preciso fazer algo mais difícil, quando eu preciso agir com justiça, com honestidade, aquelas pequenas atividadezinhas do meu dia a dia vão me dando essa força para eu conseguir fazer coisas maiores. E a mirra, eu creio que representa de forma simbólica exatamente isso. A mirra nos mostra que também ela, a partir dessas ações difíceis, também pode nos levar a coisas maiores. Oramos. Amado Deus, obrigado porque hoje nós nos lembramos desses magos, desses reis magos, desses astrônomos, astrólogos, que não eram o teu povo, que não eram descendentes de Abraão, mas Tu, Senhor, colocou no céu um sinal para que eles pudessem adorar o Teu Filho Jesus Cristo. E nós também, Senhor, não somos descendentes de Abraão, nós somos chamados gentios dentro da Bíblia, mas que nós também possamos nos dirigir, possamos ir até
aquele estábulo e encontrar Jesus no nosso mundo, nos lugares mais inusitados, mas ali onde Tu queres se revelar a nós. Que nós também possamos, Senhor, Te presentear com ouro, fazendo todas as nossas coisas de forma excelente. Que nós possamos Te presentear, Senhor, com incenso, quando nós intercedemos, quando nós suplicamos, quando nós oramos pelas dores nossas e do nosso próximo. E também com mirra, quando nós aprendemos que também algumas coisas amargas da nossa vida nos fortalecem. Quando a vida não é feita só de torta de limão, de coisas saborosas, doces, mas também os amargos da nossa vida fortalecem para que nós possamos viver coisas maiores e mais difíceis para Ti, ó Senhor. Nos abençoa, Senhor, hoje o segundo culto desse ano, nós possamos ser abençoados por Ti. Que a Tua presença, Senhor, também se revele nesse tempo de epifania. Que a peça do quebra-cabeça que muitas vezes falta, que nós não encontramos sentidos na nossa vida, possa ser colocada por Ti, ó Senhor. E que Tu também, Senhor, possa abençoar as nossas famílias, o nosso trabalho, esse ano de 2023. E tudo mais nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém.